Bom, gente, na aula de hoje, só me diz uma coisa, vocês têm alguma aula depois da minha? Tá, vocês já têm aula tipo às 10, né? Já em seguida. Tá. E outra coisa, vocês já fizeram. Peraí, aceitar as pessoas. Essa é a primeira aula do dia de vocês? Sim. Tá. Então, como essa é a primeira aula do dia, gente, na escola a gente começa o dia com a meditação e com a oração e tal. Aqui no grupo aqui, alguém tem algum pedido pra gente orar para começar a aula? Ou agradecimento, não sei se tá vivo, tá feliz. Bom, então, ó, eu vou orar pra gente começar. Ai, Stephanie, eu tô te vendo. Eu vou orar pra gente começar a aula, tá bom? E aí a gente vai. Eu vou começando a colocar os slides aqui e tudo mais, tá? Então, ó, gente, vamos orar agora. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Estamos felizes porque estamos bem. Pedimos nesse momento que o Senhor possa cuidar de cada aluno aqui, possa cuidar da sua família também e nos dê um bom dia de aula. Isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, gente, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente vai começar a trabalhar um pouquinho. Uma coisa, eu não sei se vocês viram, mas lá no Class eu coloquei as respostas à resolução dos exercícios de aceleração, tá? Então, assim, se você dá uma olhadinha nele, vejam se vocês conseguiram fazer, tá? Se vocês não conseguiram, não tem problema, só me avisa, tá? Assim, vejam a resolução, vê se o que vocês fizeram tá certo, tá errado, tá? E aí me avisa, tipo, Pro, consegui, foi tranquilo, ou Pro, não entendi, tá? Me avisa. Bom, agora para a aula de hoje, eu vou compartilhar minha tela aqui e aí a gente já vai começar a trabalhar. Ai, a aula é legal. Não, mentira. Essa aula, ela é bem, assim, complicadinha, porque tem muito conceito novo. Então, espero que vocês estejam com papel e caneta aí, tá bom? Bom, gente, é o seguinte. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá. Tá, beleza. Sim. Beleza, obrigada. Então, ó, deixa eu diminuir aqui. Então, a gente viu sobre. A gente estava fazendo uma revisão de aceleração média. E agora a gente vai trabalhar mais algumas coisinhas. Então, ó. Você pode entrar na conversa. Ó, gente. Então, assim. Deixa eu diminuir aqui. Gente, peraí, vamos lá, passar os slides certo aqui. Aqui a gente já viu, né? Aí a gente parou aqui. Agora vamos lá. Seguinte, gente. A gente está trabalhando movimento com aceleração. Alguém levantou a mão aqui? Quer perguntar alguma coisa? Oi. Tá. Oi? Oi. É que tá sem chat. Ah, tá. Não, é porque teve uma outra turma que eu precisei tirar, tá, gente? Então, na próxima, deixa eu ver se já dá para colocar aqui. Eu acho que eu não vou... Peraí, eu vou fechar a tela só para ver se eu já consigo pôr o chat de volta. Mas eu acho que não. É antes da reunião que eu coloco o chat, entendeu? Aí hoje a gente faz... Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês falarem mesmo. Porque eu não... O chat eu tinha desabilitado. Mas enfim, continuando. Ai, volta, nunca te pedi nada. Aqui. Então, ó, gente, agora o que a gente vai ver de novo aqui? O que a gente precisa ver aqui? Quando a gente fala de movimento com aceleração, a gente tem dois tipos de movimento. A gente tem o movimento acelerado e o movimento retardado. Então, quem que vai definir se o movimento ele é acelerado ou se o movimento é retardado? Movimento acelerado, gente, a velocidade ela aumenta ao longo do tempo. Ou seja, você começou com 2, aí foi para 3, 4, 5, 6, 10. Então, isso é um movimento acelerado. Você aumentou a velocidade ao longo do tempo. Se o movimento acelerado você aumenta a velocidade, o movimento retardado vai ser o quê, gente? Pela lógica.
Pode falar se vocês quiserem. Se o movimento acelerado você aumenta a velocidade, o movimento retardado você vai diminuir a velocidade, tudo bem? Então, assim, isso é importante, tá? Então, por exemplo, se a velocidade começa com 10, aí vai para 5 e vai para 0. Então, esse tipo de movimento é um movimento retardado, porque a velocidade diminuiu, tá? Uma coisa que é importante a gente ver também, que a gente vai ver nos exercícios, é que a gente está falando do valor numérico da velocidade. Então, se eu tenho uma velocidade negativa, por exemplo, menos 2, ou, sei lá, menos 2, menos 4, menos 8, né? Se a gente for pensar na lógica matemática, digamos assim, está diminuindo a velocidade, porque você está no menos 2 e aí vai caindo, menos 2, menos 4, menos 8. Só que na lógica da física, não. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o sinal negativo na física indica a posição, né? Indica a direção que o móvel está. Então, no caso da física, se você tiver uma velocidade menos 2, menos 4 e menos 8, é um movimento acelerado, porque o número da velocidade está aumentando, tá? Deu para ficar clara essa ideia, gente? Se tiver dúvida, perguntem. O momento é agora. Professora, você pode repetir a parte do sinal de menos, por favor? Posso. Ó, eu vou tentar colocar uma coisinha aqui. Cadê? Peraí. Não tô achando aqui também. Mas, enfim, o que acontece? Se a minha velocidade é negativa, não tem problema ser negativa a velocidade. Só que a gente tem que observar o seguinte. Se a minha velocidade está assim, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3. Na lógica da matemática, menos 3 está diminuindo mais ainda. Lembra que você começa no 0, aí vai para o menos 1, menos 2 e menos 3. Na lógica matemática, né? Só que na lógica da física, lembra que eu falei para vocês que o sinal de menos indica a direção que ele está. Não é que a velocidade ela é negativa, mas o menos significa direção. Então, se você tem uma velocidade que está caindo, tipo menos 1, menos 2 e menos 3, o número da velocidade está aumentando. O sinal é de menos, mas o número está aumentando. Então, é um movimento acelerado também. Mas fica tranquilo que a gente vai ver isso no exercício, tá? A gente vai fazer um exercício daqui a pouco que vai estar isso de uma forma mais clara. Aí eu faço ele na lousa também. Então, assim, gente, continuando aqui. Olha só. Então, movimento acelerado, a velocidade aumenta. Movimento retardado, a velocidade diminui. Tá? Movimento acelerado, a velocidade aumenta. Movimento retardado, a velocidade diminui. Independente do valor da aceleração. Tá? A aceleração pode ser positiva ou pode ser negativa, que o movimento pode ser acelerado ou retardado, vai depender da velocidade. O que mais, gente? E aí tem vários nomes e vários conceitos agora que a gente vai precisar conhecer, tá? Tenham isso anotado no caderno para vocês irem consultando, tá bom? Para vocês irem, tipo, consultando e na hora do exercício vocês sabem onde procurar, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Porque assim, a gente viu que a velocidade define se é acelerado ou retardado. Agora, a aceleração também vai definir algumas coisas. Por exemplo, quando a aceleração é positiva, olha as situações que a gente tem. Se eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, o meu movimento eu vou chamar de acelerado progressivo. Se minha velocidade é negativa e minha aceleração é negativa também, eu vou chamar de acelerado retrógrado. Se minha velocidade ela é positiva e a minha aceleração é negativa, eu vou chamar de retardado progressivo. Se meu sinal ele é negativo, minha velocidade é negativa e minha aceleração é positiva, eu vou chamar de retardado retrógrado. Perguntas? Podem perguntar, gente. Alguém quer perguntar? Deu para entender a ideia? Se entendeu, manda um joinha. Se você não entendeu, manda a pergunta, gente.
Ô, prof, Oi. aqueles exercícios, você já corrigiu? Não, os exercícios da aula passada, eu coloquei a resolução no iClass. Eu vou pedir para vocês olharem, compararem com o que vocês fizeram, tá? Para ver se vocês acertaram ou não. Se vocês tiverem alguma Beleza. dúvida, aí vocês me perguntam. Então, esse daqui é a continuação da explicação, né? É, continuação. Beleza. Então, assim, em relação ao que tá aqui, gente, alguma dúvida? Não. Deixa eu ver aqui. Se vocês estão com dúvida. Tá. Então, vamos continuar. Então, ó, só relembrando o que a gente acabou de ver aqui, o movimento acelerado, a velocidade aumenta, movimento retardado, velocidade diminui, e aí, dependendo do sinal da velocidade e da aceleração, a gente tem algumas condições aqui, a gente tem alguns nomes, tá bom? Vou continuar. Aí, olha só, gente. Indo para o próximo slide aqui. Vamos, amigo. Pronto. Aqui, ó, esse slide aqui está explicando também o movimento acelerado, progressivo ou retrógrado, tá? Eu deixei ele aqui para ajudar vocês na hora de estudar, mas só comentando, ó, se eu tenho uma velocidade, esse V maior que zero, né? Então, eu tenho uma velocidade positiva, aceleração positiva, ó, observa. Eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, acelerado progressivo. Eu tenho velocidade negativa, aceleração negativa, acelerado retrógrado. Velocidade positiva, aceleração negativa, retardado progressivo. Velocidade negativa, aceleração positiva, retardado retrógrado. Isso daqui vocês já viram, assim, eu deixei aqui para ajudar na explicação, tá? Mas é aquilo que eu já expliquei mesmo. Agora a gente vai relembrar uma coisa que a gente estava vendo antes assim, das férias, tá? A gente começou a ver isso antes das férias e a gente vai retomar um pouco porque é importante. A gente vai ver a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Como assim? A gente estudou a aceleração média, agora a gente está estudando um movimento que ele inteiro, assim, o movimento inteiro é com aceleração, lembra? Então, a aceleração é constante e a velocidade que vai mudar. A aceleração vai ser sempre a mesma e a velocidade vai mudar. E aí, o que a gente faz? A primeira fórmula que a gente tem é a função horária da velocidade, que é essa fórmula aqui. Deixa eu diminuir a tela aqui. Que é essa fórmula aqui, ó. V igual a V0 mais AT. É a fórmula do vovô atleta. Lembra que eu passei para vocês? Antes das férias, né? Que eu fiz a videoaula lá para vocês. Então, a gente viu essa fórmula, função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Então, é a fórmula do vovô atleta. Lembra disso, vovô atleta. Então, o que significa cada coisa dessa fórmula? Ó, o V é a minha velocidade final, é aonde eu cheguei, né? A velocidade que eu cheguei. O V0 é a minha velocidade inicial, tudo bem? O A é a minha aceleração e o T é o tempo. As unidades que são mais comuns, né? A gente usa velocidade metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado e o tempo a gente usa em segundos, tudo bem? Então, velocidade metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. E a nossa fórmula é essa daqui, o vovô atleta. Alguma dúvida até aí, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deu para entender? Se vocês entenderam, coloquem um joinha, por favor. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui, por favor. É que é um pouco complicado, né, professora? Principalmente por... Mas eu acho que dá para entender. É que eu acho que nos exercícios vai ficar mais claro, tá? Por enquanto, eu quero que vocês tenham em mente que, dependendo da velocidade e da aceleração, você tem um tipo de movimento diferente, que é aquele monte de nome que a gente viu. E aprendam uma fórmula nova, tá? Que agora nos exercícios fica mais fácil de entender, eu acho.
Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida do que significa na fórmula, ou alguma coisa referente ao slide anterior, se vocês quiserem me perguntar, podem perguntar. Porque senão eu já vou para o exercício. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá, então eu vou continuar aqui, gente. Ó, esse exercício... Ah, uma coisa, eu não sei se vocês viram lá que eu escrevi no Class, mas assim, eu vou procurar deixar os slides da aula antes, porque quem tem computador e celular, por exemplo, já deixa os slides baixados no celular, porque quando eu for para a lousa, vocês conseguem acessar o exercício ainda, tá? Ou deixa anotado já os exercícios no caderno, porque quando eu vou para a lousa, eu tenho que fechar a tela dos slides. E aí, às vezes, vocês não vão conseguir ver o exercício. Então, se vocês puderem anotar no caderno o exercício ou deixar no celular e assistir a aula pelo computador, aí, quando eu for para a lousa, vocês vão saber o que eu estou respondendo. Mas, ó, esse primeiro exercício aqui, eu vou começar a ajeitar aqui. Um minutinho, gente. Eu vou precisar da lousa. Esse primeiro exercício aqui, ele fala assim: num movimento, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo, de acordo com os valores apresentados na tabela. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento segundo uma orientação da trajetória. Então, a gente tem uma tabela aqui, que está descrevendo um determinado movimento, tá? Então, ó, gente, outra coisa que só relembrando, movimento uniforme, a gente tem a mesma velocidade sempre, movimento variado, a velocidade muda. Então, ó, olhando essa tabela aqui, gente, agora eu vou querer a participação de vocês. Olhando essa tabela aqui, a velocidade, ela é a mesma ou ela tá mudando? Tá mudando, né? Tá mudando? Tá Ela tá mudando. mudando. Não importa se tá diminuindo ou se tá aumentando. Isso não é, assim, isso não é um problema. A questão é que ela está mudando, ou seja, ela está variando. Então, esse movimento, gente, ele é uniforme ou ele é variado? Variado. Variado. Então, Variado. anotem aí, gente, que Ele é na letra variado. A. É só observar a tabela. Olha só que coisa mais bonitinha. Então, assim, Ai, você tá tem um fazendo na frente? movimento que a velocidade está mudando, é movimento variado. Tudo bem? Anotem aí variado, por favor. Eu tô ouvindo barulhinho de estojo. Que legal. Ó, eu vou até anotar aqui na lousa também. Ó, na letra A, movimento variado. Tudo bem? Posso continuar? Calma. Ai, tá. Desculpa. Me avisem quando eu puder continuar, tá? Pode continuar. Agora o próximo. O próximo também é um que você não vai precisar fazer conta. É só analisar uma coisinha aqui. Na letra B, tá falando assim, ó. A velocidade escalar do móvel no instante inicial. Ou seja, instante inicial é quando o tempo é zero. Olhando aqui a tabela, gente, quando o tempo é zero, qual que é a minha velocidade? 10. 10, exatamente. Então, ó, é só olhar a tabela. Então, quando o tempo é zero, minha velocidade é 10. Minha velocidade começa, então, com 10 metros por segundo, né? Olha a unidade aqui do lado mostrando. Então, 10 metros por segundo. Vou anotar isso. Anotem aí no caderno de vocês. B igual a 10 metros por segundo. Minha velocidade. Tudo bem, gente? Tudo. Tá. Agora, opa, volta. Ai, volta aqui, filho. Eu não pedi pra você mudar. Deixa eu arrumar aqui. Olha só, aí na letra C, agora a gente já vai começar a analisar algumas coisas. A gente tem que definir se o movimento é acelerado ou retardado nos intervalos de 0 a 4 segundos e nos intervalos de 6 a 8 segundos. Então, gente, olha só.
Lembrando, o que define se o movimento é acelerado ou retardado é a velocidade, tá? Então, olha só. Aqui, ó, de 0 até 4 segundos. Ignora o que tá aqui. Isso daqui não me interessa por enquanto. Olha só, de 0 a 4 segundos. O que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou ou ela diminuiu? Aumentou. Ó, ela começou no 10 e acabou no 2. O que aconteceu? Diminuiu. Diminuiu, tudo bem? Ó, ela tá no 10, aí foi pro 8, aí depois pro 6, aí depois pro 4, aí depois pro 2. Então, ela diminuiu, porque, ó, do 5 em diante não me interessa. O exercício tá querendo do 0 até o 4. Então, primeiro a gente vai ver do 0 até o 4. Então, ó, do 0 até o 4, diminuiu a velocidade. Tudo bem? Então, eu vou anotar isso daqui na lousa. Eu só vou fechar aqui a tela para eu colocar na lousa e vocês conseguirem ver. Tá? Pronto. Então, ó, na letra C, de 0 a 4 segundos, a velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, é movimento retardado. Então, eu vou anotar de 0 a 4 segundos, movimento retardado. Observa que a gente ainda não está nem fazendo conta, a gente só está analisando. Nicolas, você quer perguntar alguma coisa? Não. Não? É porque apareceu a mãozinha levantada aqui. Alguém tem alguma pergunta? Professora, você vai mandar esse slide? Vou, já tá na classe, tá? Ah, tá bom. Tá bom? Eu quero sempre tentar mandar antes, tá? Então, ó, beleza. Então, a gente já viu que de 0 a 4 segundos o movimento é retardado. Vamos voltar aqui para o slide. Agora, o exercício pede de 6 a 8 segundos. De 6 a 8 segundos. Gente, eu vou anotar aqui na lousa. Ó, de 6 a 8 segundos. O que vai acontecer? Deixa eu só aceitar quem tá aqui pedindo para entrar. Ó, de 6 a 8 segundos, gente. Vamos observar a velocidade. Agora, é aquilo que eu falei no começo, que quando a gente não via, fica meio confuso. Aqui, ó, gente, eu tenho que analisar a velocidade, tá? Só que eu tenho que analisar o número, não o sinal. Analisa o número. Quando eu olho os números aqui da minha velocidade, gente, tá aumentando ou tá diminuindo? Tá aumentando. Tá aumentando. Tá aumentando. Mas, são números negativos. Gente, na física, o sinal de menos só vai indicar a orientação dele. Então, eu me preocupo com o número. A gente chama isso de módulo na física. Então, ó, do 6 até o 8, a velocidade aumentou. O número dela aumentou, ó. Tava no 2, aí foi pro 4 e aí foi pro 6. Então, assim, tava no 2, foi pro 6, aumentou. O sinal de menos só está indicando a orientação dele. Então, se aumentou a velocidade, é movimento acelerado. Vou anotar isso aqui. Então, ó, de 6 a 8, movimento acelerado. Então, eu vou escrever aqui. Acelerado. Então, ó, observa que por enquanto é só análise. Agora a gente vai começar a fazer conta, né? Porque a física não se dá só de ficar analisando tabela. Vamos agora para a continha. E vocês vão ver que a continha, gente, é até mais legal do que ficar analisando todos esses detalhes do movimento. Na letra D, ó, agora o exercício está pedindo aceleração escalar média de 0 a 2 segundos, depois de 3 a 5 segundos e de 4 a 7 segundos. Então, ó, vocês têm que fazer o quê? 3 contas. 3 contas que a gente tem que fazer. Eu tenho que calcular a aceleração nesse período. Depois, eu tenho que calcular a aceleração nesse período. E depois, eu tenho que calcular a aceleração nesse período aqui.
tá? Eu vou fazer a primeira para vocês verem como que é. Aí depois eu vou deixar uns 2 minutinhos para vocês tentarem fazer. Então, ó, eu vou anotar aqui na lousa. O tempo. Lembrando, eu vou anotar na lousa. Eu vou anotar aqui, ó. Primeira conta é de 0 a 2 segundos. Gente, de 0 a 2 segundos. Então, ó, começou no 0 e acabou no 2. Olhando aqui, gente, qual que é a velocidade inicial? No caso, se começou no 0? 10. 10. Então, vou anotar na lousa. Velocidade inicial igual a 10. E acabou com qual velocidade? Tá aqui, ó. 6, porque é até os 2 segundos. O resto não me interessa. A gente só está analisando um pedacinho do problema. Então, velocidade final vai ser 6, né? Metros por segundo, metros por segundo. Agora, prestem atenção aqui. Então, ó, eu tenho meu tempo inicial é 0, meu tempo final é 2, tá? 0, 2. Velocidade inicial é 10, velocidade final é 6. Agora, a gente joga na fórmula da aceleração. Então, a gente vai ter aceleração igual a ΔV, variação da velocidade, dividido por ΔT. É aquilo que a gente estava fazendo na aula passada. A gente joga essas informações na fórmula que a gente estava colocando na aula passada. Então, ó, minha variação de velocidade, gente. Minha variação de velocidade é final menos inicial. Final menos inicial. Dividido pelo tempo, que é a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Gente, qual que é a minha velocidade final? 6. Então, ó, eu acabei no 6. Então, 6 menos final menos inicial. Minha velocidade inicial é 10. Então, 6 menos 10. Dividido. Tempo final é 2. Menos o tempo inicial, que é 0. Agora, a gente faz conta. A minha aceleração, ó, 6 menos 10 é quanto? Menos 4. Menos 4. Menos 4 dividido 2 menos 0. Quanto que é? 2 menos 0. 2, né? Então, 2 menos 0 é 2. Agora, resolvendo essa continha, gente. Menos 4 dividido por 2 dá quanto? Essa divisão. É que vocês gostam mais de escrever no chat, né? Vocês me respondem. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Então, ó, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu achei a minha aceleração nesse pedaço. Nicolas, você quer perguntar alguma coisa? Que apareceu a mão levantada aqui. Não. Ah, agora você vê a mão levantada, professor? Agora aparece. Ah, não, essa mão aqui já tá aqui faz tempo. Ah, tá. Então, ó, gente, se vocês quiserem tirar print da tela, tá? Abaixei. Esse primeiro Pera aí. pedaço. Vejam se vocês têm dúvida, gente. Não. Posso voltar aqui para frente? Professora, Oi. Pode. qual que é o sinal que a gente coloca depois que acha o resultado da aceleração? É metros por segundo ao quadrado ou é metros por Isso, segundo? metros por segundo ao quadrado. Jorge, você quer perguntar tá. alguma coisa? Não, estamos testando, professor. Não. Ah, tá. Tava testando, né? Professora, Oi. eu não entendi essa parte da conta que você fez. Tá. Então, eu vou voltar aqui para a conta.
Até aqui tudo bem? Ó, isso daqui é a fórmula, tá? Até aqui alguma dúvida em relação à fórmula? Não. Então, olha só. Minha velocidade final. Quem é minha velocidade final nesse pedaço? É o 6, porque eu acabei no 6. Tudo bem? Então, aonde está o VF, eu vou colocar 6, que é a minha velocidade final. Aí, é final menos inicial. Então, ó, acabou no 6 e começou aonde? Começou com 10. Então, eu vou fazer 6 menos 10. Aí, o tempo é a mesma coisa. Tempo final menos o tempo inicial. Final menos inicial. Então, ó, eu acabei nos 2 segundos e comecei no 0. Então, é 2 menos 0. Então, ó, 6 menos 10 dá velocidade, final menos inicial, que dá menos 4. Dá negativo e a gente não tem medo mais de número negativo. Então, a gente faz assim mesmo. Pode dar negativo, não tem problema. 6 menos 10, menos 4. 2 menos 0 é 2. Tudo bem? E aí, fazendo essa conta, vai dar menos 2 metros por segundo. Deu para entender a ideia? Sim. Ó, gente, já tiraram o print? Sim. Agora vamos continuar aqui. Que agora eu vou dar uns 3 minutinhos aí para vocês. Estão conseguindo ver a tela? Uhum. Sim. Olha só, gente. Sim. O que a gente tem que fazer aqui? Ó, é a mesma conta. Agora eu quero que vocês façam a mesma conta. São mais 2 continhas que vocês têm que fazer. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês calcularem essa aceleração, para começarem. É só jogar na fórmula do mesmo jeito que eu fiz. Só que agora o intervalo de tempo vai mudar, ó. De 3 a 5 segundos. De 3 a 5 segundos. Então, ó, vocês vão analisar esse pedaço aqui. Então, vocês vão fazer tempo final menos o tempo inicial. Velocidade final menos a velocidade inicial. Aí depois vocês vão fazer a mesma coisa, só que nesse intervalo de 4 a 7. De 4 a 7. Então, vocês vão fazer velocidade final menos a velocidade inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Eu vou dar, ó, são 9h37, eu vou dar tipo até 9h40, 42 para vocês começarem. E aí, enquanto isso, eu vou ver se eu consigo pôr o chat aqui. Fala. Ô, prof, Pode E falar. esse 0, de 0 a 2? É o que a gente acabou de calcular, Ah, tá. tá bom? ô, prof, Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa com 3 e com 4. Fala. aquelas contas que estão lá no Enuc Class, são essas mesmas contas que você está fazendo? Não, é o da aula passada. Eu passei alguns exercícios para vocês terminarem em casa, lembra? Tinha 2 exercícios. Tá. Ó. Esse é a resposta desses Sim. daqui, ó. É a resolução desses daqui, tá? Tá, beleza. Aí, ó, gente, ó, tentem fazer. Eu já... Deixa eu ver como que volta para pôr o chat aqui, gente. Gente, ó, eu coloquei em forma de enquete. Vê se aparece para vocês colocarem a resposta final aí para mim. Vê se aparece. Apareceu uma enquete aí para vocês? Não apareceu nada aqui, não.
Não. Não? Tá, peraí. Agora vai. Vejam se apareceu a enquete. Eu coloquei ela aqui, se aparecer aí para vocês, aí vocês vão respondendo, tá? Dessa primeira conta, de 3 a 5 segundos. Vou deixar os slides aí para vocês consultarem. Professora, mas todos não vão dar sempre o mesmo resultado? Como? Todos não vão dar sempre o mesmo resultado? Sim, nesse caso sim, porque é movimento com aceleração constante. É, deu o mesmo resultado da primeira. Deu -2, né? Tá certinho. Se deu -2, tá certo. É, deu o mesmo resultado. Todo mundo conseguiu chegar no -2? Sim. Sim. Vê de 4 a 7 segundos agora. Enquanto isso, eu vou apagando a lousa aqui. Ai, que bonitinho. Deu certo de fazer. Que bom. A terceira deu o número. Ficou só na divisão, não teve o final. Tá Será? certo? Ó, você vai fazer -4, -2, 7, -4. Certo. Então, vê aí. Dá número certinho. Ó, eu vou O meu fazer... deu 2. Hã? O meu deu 2. 2 ou -2? -2 de novo. É -2 de novo. Eu vou corrigir ele. Isso. Se deu -2, tá certinho. Eu vou... Ah, tá. Já viu que eu errei aqui. O sinal, né? Ó, eu vou fazer agora ele aqui na lousa. Gente, velocidade em 3 segundos, ó. Eu vou colocar aqui. Em 3 segundos é 4 metros por segundo. E a velocidade em 5 segundos é 0. E aqui a velocidade em 4 segundos é 2. E a velocidade em 7 segundos é -4. Eu vou abrir a tela aqui para vocês me verem. Ó, gente, então resolvendo isso, jogo na fórmula da aceleração. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT. ΔV é final menos inicial, ΔT também é final menos inicial. Então, ó, ΔV, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo, que também é a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial. Olha só, velocidade final é onde acabou.
acabou no zero, ó. Nos 5 segundos, a velocidade é zero. Então, eu coloco 0 menos velocidade inicial é 4. 0 menos 4. Dividido pelo tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Tempo final é 5, tempo inicial é 3. Então, eu vou fazer 5 menos 3. 5 menos 3. Aí, gente, olha só. Só tomem cuidado, porque a gente coloca o final menos o inicial, independente de quem é maior, ó. Aqui a resposta vai dar negativa, tá? Às vezes vocês tendem a colocar, tipo, 4 menos 0, porque o 4 é maior que 0. Não. A gente coloca final menos inicial. 0 menos 4 é menos 4. 5 menos 3 é 2. E aí a gente vai ter menos 4 dividido por 2 é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o de baixo. A aceleração vai ser velocidade, a variação da velocidade pela variação do tempo. Variação da velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. É a mesma coisa, só mudaram os números. Velocidade final é 4. Menos 4, né? Na verdade, estava ali. É 4 ou menos 4? Agora eu tô confusa, eu esqueci. Menos 4. É menos 4. Menos 4, menos É que eu não coloquei o sinal aqui. Ó, menos 4, velocidade inicial menos 2, dividido, tempo final é 7, menos tempo inicial, que é 4. Igual. Menos 4 menos 2 é menos 6. Menos 6 dividido 7 menos 4 é 3. Isso vai ser igual. Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. E aí acabou. Ô, professora, Oi. mas por que fica menos 2 se o que tá embaixo do 4 é só o 2? Aqui? Isso. Ó, eu tô devendo 4. E aí tô devendo 2. Então eu tô devendo 6. Fica negativo esse 6 de cima. Ah, tá, entendi. Tá bom? Ó, tirem print aí da tela, gente, que aí a gente continua. Mais alguma dúvida? Vocês entenderam? Coloca o joinha aí pra eu ver, por favor. Pro, menos 4 menos 2 é 6, tipo, não muda o sinal? Nem nada? Não, mas não mudou o sinal não, ó. Ele tá negativo aqui. Então, mas não era pra mudar ou não? Não. A gente só muda na multiplicação. Se eu estivesse fazendo isso, ó, menos 4 vezes menos 2. Aí, menos com menos é mais, tá? Ah, tá. E na verdade, isso porque- seria 8, né? Se multiplicasse. É porque é como se você estivesse devendo. Você tá devendo 4 e você tá devendo mais 2. Isso. Aí fica negativo. Menos Isso mesmo. Foi Ah, isso que tá. eu Tá errei. devendo. Foi isso que eu errei. Agora, tem que tomar muita atenção com o sinal. Porque vocês vão ver que, assim, a conta em si é só essa fórmula, né? Então, joga na fórmula e acabou. Os detalhes para estar certo ou errado são o de sinal. Vocês às vezes confundem muito sinal, toma cuidado. Agora, voltando aqui, Por que o 2 ficou negativo mesmo? por que ficou negativo o quê? Por que o 2 ficou negativo? Porque, ó, menos 6 dividido por 3, tá? Menos 6 por 3? Não, o 2 da conta da divisão, o que tá depois do... É da fórmula, não? Esse? Ah, esse. Por que tem esse menos? É o da fórmula, ó. Final menos inicial. Essa daqui. Tudo bem? Ok. Então, vamos continuar. Agora, vamos para um outro exercício.
Que aqui a gente resolveu tudo. Agora vamos para esse exercício aqui. A gente tem isso daqui, ó, gente. Ai, deixa eu tirar minha cara aqui de cima. Ó, um ponto material está em movimento uniformemente variado com aceleração escalar de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu já tenho o A, eu já tenho a aceleração, tá? E eu já sei que ela é negativa. Sua velocidade escalar varia no tempo, segundo os dados da tabela abaixo. Então, a gente tem uma outra tabela e a gente vai analisar o movimento, tá? Lembrando que a aceleração aqui é negativa. Olha só, gente. Na letra A, ele está pedindo a velocidade inicial. A velocidade inicial do movimento. A velocidade é quando o tempo é zero, a velocidade inicial. Qual que é a velocidade inicial desse movimento, gente? 6. 6. Tudo bem? Então, é só você anotar que a velocidade é 6. Ó, de novo, não tem conta para fazer. Só olhar a tabela, tá? Anotem aí que é 6 metros por segundo. Não esquece a unidade. Aí, na letra B fala assim: em que intervalos de tempo o movimento é acelerado, ou seja, velocidade aumenta, e que intervalo de tempo ele é retardado, a velocidade diminui. Eu vou apagar a lousa aqui, enquanto isso dá uma olhadinha nele, tá? Vocês já sabem fazer, não tem conta. Só olha até onde a velocidade diminui e olha onde a velocidade aumenta. Enquanto isso eu vou apagar a lousa. Na letra A, 6 metros por segundo. Ó, gente, então vamos lá. Em qual intervalo de tempo o movimento é acelerado, gente? 3 a 5. Do 3 a 5. Porque, ó, a velocidade está no 0, aí vai para o 2 e vai para o 4. Então, a partir daqui, a velocidade está aumentando de novo. Lembrando que o sinal não interessa aqui para a gente, porque o sinal só quer dizer, só significa a orientação da trajetória. A gente está preocupado com o valor numérico. A gente chama isso de módulo. Então, daqui até aqui, a velocidade aumentou. Então, eu vou anotar de 3 a 5 segundos. Tudo bem? Tem uma outra forma mais bonita e elaborada de escrever isso, mas por enquanto assim eu já estou feliz, tá? De 3 a 5 segundos. Agora, aonde que o intervalo de tempo é retardado? Ou seja, a velocidade diminui. 0 a 3. De 0 até 3, né? Porque a velocidade começa aqui no 6 e vai caindo até o 3. Gente, vocês conseguem ver a setinha do mouse aqui quando eu mexo? Sim. Ah, tá. Sim, a gente consegue. Então, ó, do 6 até o 0. Diminuiu aqui, né, a velocidade, então é movimento retardado. Então, do tempo de 0 a 3. Então, de 0 a 3. Agora, a gente não vai precisar fazer conta, mas a gente vai ter que analisar esse negócio agora da letra C. A gente vai ver aonde que ele é progressivo e aonde ele é retrógrado. Eu só vou escrever aqui na lousa que eu já explico. Progressivo e retrógrado. Ó, gente, se tiver dúvida, pergunta, tá? Vou tentar explicar ele rapidinho aqui. Ó, o que a gente sabe? Vamos analisar uma coisa. A gente tem que ver aonde ele é progressivo e aonde ele é retrógrado, tá? Eu vou tirar a tela aqui. Gente, vamos pensar assim. Nesse intervalo de tempo
de 0 a 3 segundos, a gente já sabe que ele é retardado. A velocidade, ela diminuiu, certo? Mas assim, agora, quando a gente for falar de progressivo e retrógrado, o sinal da velocidade vai interessar pra gente, tá? Então, olha só. De 0 a 3 segundos, eu vou anotar aqui. De 0 a 3 segundos, a velocidade, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, a velocidade, o sinal dela, ó, se a gente voltar aqui para o slide, o sinal da velocidade, ele é positivo, certo? Ó, todos os valores que a gente tem aqui é positivo. Então, eu vou colocar que a velocidade, ó, ela é positiva porque o sinal dela é positivo. Agora o sinal interessa, tá? E a aceleração, essa parte é a parte mais complicadinha da aula de hoje, gente. Eu vou tentar explicar ela com bastante calma. No comecinho ali da tabela, de 0 a 3 segundos, a velocidade, embora ela esteja diminuindo, o sinal dela é positivo, né? São valores positivos. E a aceleração, o enunciado falou pra gente que a aceleração é negativa, tá? Então, se eu tenho velocidade, né, positiva e aceleração negativa, a gente tem um movimento progressivo. Tá? Então, ó, velocidade positiva, aceleração negativa, movimento progressivo, tá? E agora, no outro caso, de 3 a 5 segundos, deixa eu só voltar um slide aqui. Aqui. Deixa eu ver uma coisa. Velocidade negativa. Ó. Então, sempre que for sinal igual é acelerado, sinal diferente é retardado? Não, acelerado e retardado tem a ver com o que a gente viu da velocidade, se está aumentando ou se está diminuindo. Agora é a questão se ele é progressivo ou retrógrado. Por isso que é complicado, porque acelerado e retardado é uma coisa, progressivo e retrógrado é outra. Quando o exercício perguntar se é progressivo ou retrógrado, a gente tem que analisar a velocidade e a aceleração. Tá? Eu não entendi. Olha só, na letra B tudo bem, nenhuma dúvida. É. Na letra C. Na letra C é progressivo e retrógrado. Vamos voltar aos slides, ó. A gente Professora, fala. uma pergunta. Peraí, deixa eu só Volta. Rapidinho, só um minutinho. Então, ó, a gente tem que voltar para a tabela e analisar tanto a velocidade quanto a aceleração. Tá? Fala. Próxima dúvida. Volta no slide rapidinho, por favor. No slide do exercício. Isso. Sim. Então, de 0 a 3 é retardado progressivo e de 4 a 5 é retrógrado? Acelerado retrógrado? Como que é? De 0 a 3. De 0 a 3 é retardado progressivo e de 4 a 5 é acelerado retrógrado. Isso mesmo. Eu vou explicar agora aqui, mas tá certo o que você fez. Então, ó, pra gente analisar se o movimento ele é progressivo ou retrógrado, a gente tem que analisar a velocidade e a aceleração. Gente, de acordo com o enunciado, a aceleração é positiva ou negativa? Ó aqui. Aceleração negativa. É negativa. Então, vamos voltar aos slides, ó. Por isso que é bom vocês já terem ou no caderno ou no celular. A aceleração é negativa, tá vendo? Ó o sinal de A aqui. Então, ó, agora a gente vai analisar. A aceleração negativa. Se a aceleração e a velocidade forem negativos, o movimento é acelerado retrógrado. Se a velocidade e a aceleração tiverem sinais diferentes, é retardado progressivo. Aí agora vamos voltar aqui para o exercício, ó. A gente viu que de 0 a 3 segundos, só um minutinho. De 0 a 3 segundos, a velocidade é positiva, porque os valores, os números deles
são positivos, né? Ó, de 0 a 3, velocidade é positiva e a aceleração do enunciado falou que é negativa, tá? Então, ó, eu tenho uma velocidade positiva, uma aceleração negativa. Quando a gente volta para os slides, a gente vê, ó, velocidade positiva, aceleração negativa, ó. Velocidade positiva, aceleração negativa. Então, esse movimento é retardado progressivo. Agora, aqui no próximo, de 3 a 5, a gente tem uma velocidade negativa, porque os números ali são negativos. Ó, velocidade negativa. E a aceleração é negativa, porque o enunciado já falou que ela é negativa. Então, a aceleração, ó, é negativa. Aí, quando a gente volta para a tabela, a gente vê que esse movimento é retrógrado. Tá? Então, a gente tem que analisar os sinais. A gente nem fez conta. É só analisar os sinais, tá? Para a gente ver como faz o exercício. Então, ó, voltando aqui para a tela. Gente, tirem print aqui da lousa. Vou só fechar aqui rapidinho que vocês têm que ir para outra aula. Ó. Quando vocês tirarem um print, me avisa. Tá printado. Foi? Printei. Tá. Essa aula, gente, vai estar gravada e eu vou colocar no eClass, tá? Fiquem tranquilos que vocês podem voltar e assistir quantas vezes vocês quiserem. Só pra gente encerrar aqui. Peraí. Eu tô me vendo. Vocês estão me vendo? Oi? Sim. Já te vendo. O que eu queria pedir era para você botar naquela tabelinha aquela tabelinha que você tinha colocado dos sinais para saber. Aí, tá aqui, ó. Os slides estão no eClass também, tá? A tabelinha tá aqui. Só uma coisa, gente, ó. Pra aula de hoje, só faltou resolver esse exercício aqui, tá? O que eu quero? No roteiro, no eClass, a gente tem esses 3 exercícios, ó. A gente tem esses 3 exercícios. Esse exercício aqui, vocês já conseguem fazer, tá? Façam a letra A, B e C. Deu uma hora de aula. Então, por isso que eu tenho que fechar aqui. Então, ó, letra A, B e C vocês conseguem fazer. A D eu ainda não expliquei, tá? Mas assim, se vocês quiserem tentar fazer, é só calcular V igual a 0, tá? E esses outros aqui, o 66 e o 67, eu expliquei antes das férias. Tentem fazer. Se não conseguir, não tem problema. Na próxima aula a gente vai terminar com a gente continua com esse exercício aqui e segue. Mas esse primeiro vocês já conseguem fazer, tá? Então façam e me enviem, tá, gente? Por favor. Que aí na próxima aula, quando que eu marquei? Até você? Na quinta-feira a gente continua. Então vocês têm até quinta-feira para tentar fazer. Tudo bem? Até o C? Ok. Isso. Tentem fazer até o C e aí depois a gente continua nos outros. Tá bom, Tá bom, gente? Agora eu tenho que fechar aqui, senão vai atrasar a próxima aula de vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu. Fala. Esses exercícios do PowerPoint, esses últimos aí, tem que mandar também? Sim, me enviem. No eClass agora tem uma plataforma que vocês conseguem colocar lá. Tá bem mais organizadinho. Se não der, me manda por e-mail, tá? Tudo bem? Professora, Fala. outra aula, né? Como que é? Tem outra aula agora, não tem? Agora, não. Agora, tecnicamente, não. Mas vocês têm, né? Não, foi cancelada. Sério? A gente só tem sua aula hoje. Nossa, tipo, a sua primeira aula hoje. Sério? Mas então, peraí, como vocês só têm aula comigo... cedo pra nada. Não, vocês têm aula comigo, não vai pra nada. Vocês se importam, então, de ficar uns minutinhos a mais? Ou tá... Porque vocês já estão há 1 hora tendo física. Eu acho que vocês podem descansar um pouco. Não, Né? Tanto faz. Porque se tem a do Isidro também. Mas a do Isidro são 11 horas. Não, professora, continua. A aula é qual? É filosofia, não é? Não, agora seria de inglês. A última é de espanhol. Então, peraí. Olha, eu não me já que vai ter um continuar, porque eu vou estar tempinho, aprendendo. Fala, pode falar. já que vai ter um tempinho extra, já que vai ter um tempinho extra, libera a galera usar celular aí. Mas quer liberar usar celular? Ó, então eu vou só explicar como que faz.
Porque esse daqui, gente, vocês fizeram na aula anterior, antes das férias comigo, tá? Só vou explicar um pouquinho como que faz, então. Seguinte, olha só, eu tenho essa função, que é 12. Agora a gente vai usar o vovô atleta. Eu vou apagar a lousa aqui para vocês usarem o vovô atleta. A fórmula do vovô atleta agora. Pro, como eu sei que fórmula que eu vou usar? Hã? Como eu sei a fórmula que eu vou usar? Ó, o segredo, por enquanto a gente vai usar ou a de aceleração ou o vovô atleta. Mas o segredo, mais para frente, a gente vai ver que a gente tem que anotar todas as informações do problema e aí a gente escolhe a fórmula que mais bate com o que com o que você tem e com o que o exercício quer. É sempre uma análise, é tipo um Sherlock Holmes mesmo, da física. Tá? Eu tenho essa fórmula aqui, velocidade, V0 mais AP. Agora, ó, eu vou anotar aqui na lousa a função que o exercício deu pra gente. V igual a 12 menos 2T. Aí o exercício na letra A pede a velocidade inicial e a aceleração. Ó, gente, velocidade inicial e aceleração. Quando eu olho a minha fórmula, quando eu olho essa fórmula aqui de cima, eu percebo que minha velocidade inicial é o V0 e minha aceleração é o A, é o valor que está acompanhando o T. Então, ó, para eu falar quem é minha velocidade inicial e quem é minha aceleração, é só olhar a fórmula. Então, olha só, gente. Olhando a fórmula, comparando as duas coisas, quanto que vale a minha velocidade? 12. Pode falar sem medo. 12. 12. Então, ó, 12 metros por segundo. Agora, olhando de novo aqui a equação, quanto que vale a aceleração, gente? 2. Menos 2. 2. Menos 2, tá? O sinal importa aqui. Então, menos... Ah, não, desculpa. Não, tá certo, menos 2. É que eu coloquei tempo aqui. A aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos voltar aqui pro exercício. E aí ele fala assim, discuta se o movimento é acelerado... Ó, aí começou a brincadeira. Discuta se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 e 8 segundos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar a minha equação, eu vou substituir o T por 2 e calcular a velocidade. Depois, eu vou substituir o T por 8 e vou calcular a velocidade. Então, são duas contas que eu tenho que fazer, gente. O T por 2 e o T por 8. É só colocar no lugar. Aonde está o T, eu vou colocar 2. Tá? E aí eu faço a conta. Aí eu faço vezes, né? Isso, vezes. Muito bem. Então, ó, velocidade igual a 12 menos 2 vezes T. No lugar do T, eu vou colocar 2. Então, a minha velocidade, ela é 12 menos 2 vezes 2. A minha velocidade, então, é 12 menos 2 vezes 2 é 4. 12 menos 4. E aqui, ó, 12 menos 4 é 8. 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com T igual a 8. Eu só vou deixar para vocês fazerem para eu encerrar a aula e não cansar tanto vocês, tá? Mas refaçam isso depois no caderno e tal. Então, velocidade, aonde está o T, eu vou colocar 8. Então, V é igual a 12 menos 2 vezes 8. Então, a minha velocidade, ó, é 12 menos 2 vezes 8, 16. Então, a minha velocidade aqui, 12 menos 16 é menos 4. Menos 4 metros por segundo. Só
Só que o exercício está pedindo se ele é acelerado ou retardado, não é? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, gente, o que a gente percebe? A velocidade, ela é... Como que a gente vai pensar aqui? Nesse momento aqui, a velocidade, ela é positiva e a minha aceleração aqui é negativa. Então, a gente tem que observar isso também. E aqui, ó, a minha velocidade, ela é negativa e a aceleração, ela é negativa também. Então, ó, o que eu fiz, gente? Ó, muita calma e paciência aqui. Porque agora a gente não está analisando com a tabela, a gente está analisando fazendo conta. Então, eu vou explicar, se vocês tiverem dúvida, pergunta. Ó, fiz a conta no tempo de 2 segundos. Minha conta deu 8. 8 é um número positivo, maior que 0. Então, eu coloquei o sinalzinho de mais. A aceleração, a gente viu que é negativa. Então, o que a gente vai analisar? Velocidade positiva, aceleração negativa, ó. Velocidade positiva, aceleração negativa. Esse movimento aqui é retardado. Agora, esse daqui, aceleração negativa, velocidade negativa, a gente vai falar que ele é acelerado. Tá? Agora perguntem, vejam se tem dúvida. Essa é a parte mais difícil. Professora, não era para ser progressivo e retrógrado? Então, porque no caso da tabela, a gente analisou um período de tempo. Entende? A gente analisou um período de tempo. Aqui ele está pedindo nos 2 segundos exatamente. E aí a gente tem que analisar tanto a velocidade quanto a aceleração. Tudo bem? Pro, por que ele deu acelerado? Acelerado? Porque agora a gente está analisando tanto a velocidade quanto a aceleração, ó. Então, ó, a velocidade negativa, a aceleração negativa. Então, ó, quando os dois são negativos, os dois têm o mesmo sinal, assim, os dois têm o mesmo sinal, acelerado. Sinais diferentes, retardado. Tá? É diferente do caso da tabela, porque o caso da tabela, vocês analisaram um intervalo de tempo maior. Aqui eu não estou analisando um intervalo de tempo. Eu estou querendo saber exatamente nos 2 segundos e exatamente nos 8. Tá? Gente, essa parte é chata. Eu reconheço que é muito termo, é muito nome, é pouca conta, mas é muito nome e eu sei que é chato. A gente vai trabalhar bastante isso, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai fazer 500 vezes esses exercícios aqui. Eu só vou pedir para vocês tirarem print, que aí eu faço a letra C. A letra C é mais fácil. Ô, professora, você não tem que ficar tirando e colocando Sabe essa tela que você coloca? A gente consegue, tipo, colocar você ou colocar a tela. Tem como mudar. Ah, vocês conseguem? Sim. Não precisa ficar tirando e colocando. Ah, que bom. É porque eu tô fazendo isso também porque eu tô gravando. E aí grava o que tá na minha tela, entendeu? Aí eu tô deixando grande aqui pra quando gravar aparecer eu, né? Ah, mas é só clicar na sua tela que aparece grande pra gente. Ah, ótimo. Beleza. Na verdade, eu vou tentar fazer o seguinte nas próximas. É que eu tenho que testar, né? Mas eu acho que eu vou gravar com o celular. Quer dizer, eu vou falar com o celular, pôr a câmera do celular, e aí eu do computador eu vou deixar gravando. Enfim, vamos ver se vai dar certo. Aí, ó, eu vou voltar aqui pra tela. Hoje eu ainda vou voltar para a tela, mas é bom saber que dá para dividir, isso é ótimo. Ó, então fiz a A, fiz a B, agora a C. A C é a mais fácil, gente. Quando o exercício perguntar se tem mudança de sentido, é só você fazer uma coisinha. Mudança de sentido, você faz velocidade igual a 0. Então, aonde está o V, ó, aonde está o V, você coloca 0. Só, e faz a conta. Então, olha só. Vou colocar 0 aqui
e vou fazer a conta. Então, 0 igual a 12 menos 2t. Então, observa que se eu coloquei a minha velocidade 0 aqui, eu estou querendo descobrir o tempo, tá? Estou querendo descobrir o tempo. Então, vamos lá. Esse menos 2t que está negativo, vão passar positivo. Então, menos 2t igual a 12. Estou tirando a gata daqui. Aí, vamos lá. Esse menos 2 que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, t é 12 dividido por... Opa, esse menos foi para lá positivo, né? Ó, negativo foi positivo. Desculpa, eu errei o sinal ali. 12 dividido por 2, t é igual a 6 segundos. Então, isso significa o quê, gente? Que depois de 6 segundos, a velocidade vai mudar o sentido ali, tá? Então, ela começa, acho que positiva, aí depois de 6 segundos ela vai ficar negativa. É isso que o exercício quer saber quando muda de sentido. Só um detalhe. A gente faz v igual a 0, acha o valor do tempo. Gente, se desse um valor negativo, o que vocês acham? O que ia acontecer se desse negativo? Existe tempo negativo? Não sei, mas na física pode Acho que existir. não. Na física Não, tem na nada. física também não existe tempo negativo. A É gente... impossível, né, cara? Não existe. Até onde eu sei, não existe tempo negativo. Então, por exemplo, você fez a conta. Eu falo isso porque num dos exercícios vai cair o tempo negativo. Você fez a conta. Se deu negativo, gente, você fala que não muda de sentido, tá? O carrinho, seja lá o que for, não vai mudar de sentido. Ele vai andar sempre no mesmo sentido. Porque não tem tempo negativo, não tem como, tá? Até onde eu conheço, não existe tempo negativo, tá? Professor. Eu vou deixar um espacinho aqui para vocês tirarem print, pode ir perguntando. Se quiser perguntar. Professora, o Legião Urbana não tem a música sobre o tempo negativo? Tem? Não sei. Tempo perdido? Não, mas tempo perdido é uma coisa, negativo é outra. Entendeu? Tempo negativo, tempo perdido é o tempo que você jogou fora. Refutado. Pro, Oi, Ninguém refuta O Legião zero. Urbana, não. pode falar. ele meio que, tipo, muda de sentido e é 0 porque ele freia? Porque assim, ó, eu vou mostrar aqui nos slides. Ó. Eu vou mostrar até nessa tabela anterior. Olha só. Observa que a velocidade está no 6, foi diminuindo até o 0 e depois ficou negativa. Então, ó, eu estou perdendo a velocidade, é como se estivesse freando mesmo que você falou. Aí chega no 0, ó, ele começa a andar, mas em outra orientação, tá? É como se ele estivesse indo e depois voltou, entendeu? Tipo, você foi para a escola, aí chegou na escola é 0. Aí você vai voltar para casa, porque você não vai morar na escola. Aí você volta. Só que quando você volta, como você está em outro sentido, a velocidade vai ficar com sinal negativo. Então, é isso que está querendo dizer, tá? Ah, tá. Então, gente, ó, aí agora vocês conseguem fazer os outros exercícios, tá? Desculpa. Vocês conseguem fazer os outros exercícios. Tentem fazer até quinta-feira, tá? Hoje, assim, minha dica, hoje não pega mais nada de física. Vocês já tiveram 1h e pouco de aula comigo, vão descansar, vão fazer outra matéria. Só passa limpo, né, no caderno, se for o caso, mas não pega física, vai outra coisa para fazer. Que seja matemática, mas não física. Aí amanhã ou depois, aí vocês pegam de novo, vê o que vocês estudaram aqui comigo. Eu vou deixar essa aula gravada, eu vou colocar lá no Class. E aí depois vocês vão tenta fazer o exercício. Minha dica, tenta fazer o exercício sozinho. Aí se você não entender alguma parte, aí você volta para a aula. É assim que a gente estuda exatas, tá? A gente tenta fazer, se não deu certo, a gente volta para a aula. Volta para a aula ver se entendeu o exercício. Se ainda não deu certo, aí você pergunta pro coleguinha, né, que sabe. Se o coleguinha não souber, aí fica difícil. Mas aí, enfim... Pergunta pro Juan, gente, ele sempre sabe. Se entrar uma maquininha existencial no meio desse circuito, tem algum problema? Como?
uma crise existencial no meio desse circuito, eu tenho problema? Tipo, eu não... Tipo, eu bugo no meio desse circuito, tá ligado? Como assim? Eu não consigo passar dessa fase, por exemplo. Tô estudando, aí tipo, chegou num tempo que eu não consigo mais entender, eu nem sei nem o que eu tô fazendo ali. Então, assim, respeita o seu tempo, tá? Eu, por exemplo, se eu fico mais de 2 horas numa coisa só, não rende. Então, minha dica é, fica lá uns 40 minutos estudando física. Cansou? Ah, mas eu só consegui fazer um exercício. Não tem problema, gente. É melhor um exercício bem feito do que um monte sem entender. Então, assim, só fiz um exercício. Vai estudar português, vai estudar história, vai estudar outra coisa. Aí depois volta. É melhor do que, às vezes, você ficar muito tempo num exercício, porque o que vai acontecer? Você tá lá, aí você não entendeu o exercício. Só que aí você acha que vai cair a iluminação do céu, e não vai. E aí você fica nervoso porque você não conseguiu entender e você acha que você não é capaz. E às vezes, só de você fazer outra coisa e voltar, a mente já tá calma, sabe? Já melhora pra... Ficar muito tempo em uma coisa só não é muito legal, tá? Então, minha dica é assim, ó, estuda, faz um exercício, tenta fazer. Se travou em algum, volta para videoaula, vê se entende. Se não deu certo, aí você vai fazer outra coisa, estuda outra matéria, aí pergunta pro Juan, aí se o Juan souber, ele já explica. Se ele não souber, você volta, tenta fazer. Se ainda não souber, eu tô aqui para tirar dúvida de vocês, tá? Então, agora no eClass tem um chat. Então, vocês conseguem mandar a pergunta diretamente para mim lá, tá? Ou guarda que na quinta-feira a gente vai ter aula de novo, e aí a gente já tira essas dúvidas também, tá bom? Professora? Oi. Como é que a gente sabe quando vai ter aula e quando não vai? Então, eu avisei semana passada, né, as minhas para vocês, não sei se vocês lembram, tá? E eu já tô avisando agora também que vocês vão ter aula comigo de física deixa eu ver aqui na minha cola, gente. Vocês vão ter aula comigo de física na quinta-feira e na quarta de matemática, tá? Aí provavelmente um dia antes eu já coloco o link lá no inglês para vocês. Você falou toda de matemática? Porque mandaram um roteiro pra gente. Só que, por exemplo, mandaram que a gente tinha que acordar, a nossa aula já começava às 7 horas. Aí todo mundo acordou cedo. Aí no final não precisava acordar cedo, porque... É porque assim, gente, o que eu acho que causou confusão é que a escola mandou o horário para vocês se basearem. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que tem aula, vamos supor que eu fale que amanhã vocês vão ter aula comigo. Então, vocês vão olhar o horário de vocês. Vocês vão ver que, por exemplo, eu não vou dar aula amanhã para vocês, tá? É só um exemplo. Terça-feira, vocês teriam aula comigo às 7 horas da manhã. Então, se eu falar assim, gente, terça vocês vão ter aula comigo. Então, você já sabe que é às 7 da manhã, porque é no horário que seria da escola. Por exemplo, na quarta-feira vocês têm aula comigo. Agora. Então, eu vou marcar a aula de vocês no horário que seria na escola. Na escola seria o quê? Das 10h20 até as 11h05. Então, é esse horário, mais ou menos, que eu vou marcar com vocês. Talvez um pouquinho mais tarde, talvez um pouquinho mais cedo. Mas é nesse horário, entendeu? A mesma coisa na quinta-feira. Na quinta, vocês têm aula de física comigo. Então, é mais ou menos isso, tá? É isso que a escola quis dizer com o comunicado. Entendeu? Quando o professor falar que vai ter aula na sexta, você olha o dia que ele costuma dar aula na sexta, que é o horário da aula. Tudo bem? Então, o professor, é aí que tá o problema. A escola não escreve no comunicado. Se baseie nesse calendário para ficar atento nas aulas. Ela dá o comunicado que vocês olharem o comunicado fazer de vocês. Quer ver? Então essa tabela que eles mandaram é só pra gente poder ver o horário que vai começar a aula do professor. Não significa que a aula vai começar nesse horário. Exatamente. E como é que a gente sabe? Eles mandam lá diferente. no Class? Peraí, gente, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho o comunicado aqui. Se vocês forem olhar o que tá escrito aqui... É porque a gente não sabe ler direito, entendeu? Então... Não, porque tá escrito aqui, ó. Se vocês forem ver... Agora não. O setor pedagógico, não sei o quê. No roteiro de estudo será enviado um link para a aula. Ou no eClass, como foi o caso. Então, observa que está falando aqui. Caso ocorra alguma falha no sinal do colégio, o professor poderá cancelar e reagendar.
Nesse primeiro parágrafo, aqui, antes de colocar os horários, está explicando, né, que o professor que vai, vocês vão receber o link. Então, se vocês não receberam o link... Peraí, daquela professora, aula, eu não tô escutando muito o que você tá falando, porque tem muita gente, não sei, tem gente com Ei, o áudio ligado. Deixa eu pôr vocês no por mudo aqui. favor. Eu não tô conseguindo ouvir. Ai, desculpa, ó, mudei. Tá todo mundo no mudo. Agora. Então, ó, seguinte, o comunicado estava falando que os links das aulas vão ser colocados no roteiro, né? Ou no Eclese. Então, por exemplo, se você não tem o link da aula de 7 horas, é porque o professor não marcou a aula. Tá? É só isso. Tá bom, gente? Mas então, assim, por exemplo, no meu caso, física e matemática, vocês já sabem, vão ter aula comigo na quarta e vão ter aula comigo na quinta. Então, agora a gente se vê na quarta para matemática. Ou seja, hoje e amanhã eu quero que vocês tentem fazer as coisas de matemática, tá? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não. Então, gente, ó, agora vamos descansar um pouco, tá? Boa aula aí para vocês. Agora seria você de novo. Mas... Se vocês quiserem uma maratona de física, a gente faz, mas eu acho que já deu por hoje. Não, né? obrigada. Não, você é louco, professora. Não, já tá ótimo. A gente já teve muita informação hoje. Então, ó, descansem aí, tá? Vão fazendo as atividades, não acumulem as coisas nem da minha matéria, nem das outras, tá? Então, e até quarta, gente. E vão me mandando o que vocês forem fazendo. Tá bom? Então, gente, beijos. Vou fechar aqui, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Falou. Valeu, falou.